Essa discussão, ela foi ganhando corpo ao longo ali da plane, a ponto do Scrum Master João ter que intervir. Imagina ali um time Scrum rodando e ali começa-se um conflito. Surge entre duas pessoas, Pedro e Ana. Ambos talentosos, conhecem, têm boa experiência, boa bagagem, boa postura, mas eles entraram em conflito. Durante uma planning, Pedro propôs ali uma abordagem para fazer uma história. Pedro falou, olha, eu acho que é melhor fazer dessa maneira essa implementação, utilizando essas técnicas, utilizando esse padrão de desenvolvimento. No entanto, a Ana virou e falou, olha, não concordo. Eu acredito que dessa maneira aqui é muito melhor de fazer, porque isso aumenta a performance, isso aqui aumenta, e sem contar que do seu jeito não funciona desse jeito. Enfim, entraram em um embate, entraram em um conflito. Essa discussão, ela foi ganhando corpo ao longo ali da planning, ela foi crescendo, ela foi crescendo a ponto do Scrum Master João ter que intervir e virar e falar assim, gente, vamos para um café, vamos dar uma respirada antes aí, né, que o bicho pegue. O time deu aquela pausa inteira porque ali tinha um conflito. A equipe percebeu esse conflito, a equipe sentiu esse conflito e ela entendeu, né, de uma maneira geral, que aquilo ali estava atrapalhando o andamento da plane. O Scrum Master interviu e atuou. Mas o que será que esse Scrum Master fez para resolver esse impasse? Se você não me conhece, eu me chamo Roberto Brasileiro, já formei mais de 1.500 agilistas no Brasil, tenho mais de 14 anos de experiência, desde 2008 atuando como Scrum Master, Agile Coach, Agile Master, e tô aqui para te mostrar como que você pode resolver os conflitos dentro do seu time. E se você ainda não deixou o like aqui, ó, já deixa o like, se inscreve nesse canal e vamos que vamos, e me acompanha, porque diariamente tô aí nas redes sociais, aí nas redes vizinhas, sempre com um conteúdo para você aprender uma técnica, um conteúdo, um conceito novo, para você aplicar no seu dia a dia, gerar resultado e se posicionar nesse mercado. Pois é, quem nunca viveu um conflito dentro de uma reunião, de um rito ou dentro de um time Scrum? E nessa história que eu tô contando aqui de Pedro e Ana, ela vai ter um desfecho, já vou te explicar. Só que é muito importante a gente entender o papel do João. João é o Scrum Master, ele teve um papel muito importante aqui nessa atuação. Lembra que eles foram pro café? Beleza. Na volta pro café, João chamou Pedro e Ana para um bate-papo de 5 minutos. Aquele famoso, você tem 5 minutinhos aí? Chamou os dois para um bate-papo e nessa conversa ele conseguiu fazer com que tanto Pedro e Ana colocassem e explicassem os seus dois pontos, né? As suas duas possíveis soluções aí. Então João explorou muito ali com Pedro e com Ana frente a frente, num ambiente só os três, para cada um explicar o seu ponto. E ao final, eles entenderam que eles não tinham duas possíveis boas soluções para o problema, mas eles descobriram que na verdade eles tinham 3 possíveis soluções para aquele problema. Uma do João, uma da Ana e uma do Pedro e da Ana. Ou seja, Pedro e Ana identificaram pontos de conexão entre as duas ideias e voltaram para a planning e explicaram, olha, agora a gente teve uma ideia diferente. A gente vai usar parte do que o Pedro falou, parte do que a Ana falou, e a gente vai seguir desse jeito. Todo mundo concordou, aquele conflito foi remediado, foi passado. Só que você tem que entender o que será que o Scrum Master fez nessa atuação para garantir o quê? Que esse conflito não se tornasse algo gigantescamente grande dentro do time, né? E basicamente o que o João fez foi atuar em 4 pontos. O primeiro ponto que ele atuou foi o ponto da facilitação. João agiu como um facilitador. Ele criou um ambiente seguro ali para Pedro e Ana, para que os dois pudessem se expressar. Como é que ele cria esse ambiente seguro? Primeiro ponto, escutando os dois. Segundo ponto, colocando os dois num ambiente sem exposição. Quando eles estavam em conflito, lá na plane, onde estava todo mundo olhando aquele conflito e sentindo aquele conflito, os dois estavam expostos. Então o simples fato de não estar mais em exposição faz com que os dois se sintam mais o quê? Tranquilos para expressar as suas preocupações, para colocar os seus pontos. Ele incentivou o que aí? A comunicação aberta. E aí ele fez algo que todo facilitador tem que fazer. Ele ouviu atentamente as duas opções. Os dois lados. Ele ouviu o que o Pedro falou
e ele ouviu o que a Ana falou, de uma maneira bem atenta para não perder nada, porque era fundamental ali o papel dele nessa facilitação, para ele chegar no segundo ponto que ele atuou, tá? O primeiro, a facilitação. Segundo ponto, a mediação. O que ele fez? Ele conduziu a conversa. Falou, olha, Ana, você fala primeiro. E a Ana falou. Agora, Pedro, você fala primeiro. E a Pedro falou. Só que o João foi imparcial. Ele foi imparcial. Ele deixou que ambos se expressassem, colocassem seus pontos, colocassem os prós, os contras, tudo que estava pensando, né? E tivesse a oportunidade o quê? De compartilhar. E aí que está o segredo. Compartilhar, sem interrupção de ninguém, sem se sentir exposto em um ambiente seguro, quais eram os seus pontos ali, qual era o ponto de vista, qual eram os seus argumentos do porquê que aquela solução era a melhor, tá? Então a mediação foi para o quê? Para dar ouvidos aos dois. A mediação do João não foi para deixar os dois falarem, a mediação do João foi para garantir que Ana escutou Pedro e Pedro escutou Ana. Terceiro ponto aí que o João atuou foi a empatia. João demonstrou empatia ao compreender, né, e ao entender as preocupações da Ana, as preocupações do Pedro. E entendendo esses dois pontos, usando a empatia, o que ele começou a fazer? Ele começou a encorajar a encontrar o ponto de similaridade no outro. Olha, Ana, essa preocupação que você colocou, talvez a ideia do Pedro, ela tira essa preocupação, não? Olha, Pedro, essa preocupação que você encontrou aqui, nessa ideia da Ana, a gente tem um ponto de similaridade. E ao mesmo tempo ele fez o contrário também. Olha, isso aí que você tá falando que é uma boa ideia, realmente é. Mas aqui na Ana é melhor, viu, Pedro? Ana, e esse ponto que você colocou aí que é fundamental, mas eu entendo que no ponto do Pedro talvez isso é fundamental. Ou seja, ele começou o quê? A conectar os pontos através da empatia. Nesse momento, João ele se coloca numa posição de extrema importância. Que é o quê? Que tanto Ana quanto Pedro começam a entender que o João não está ali para definir uma solução, mas ele tá ali para defender os dois. E aí ele já ganhou o jogo, tá? Então aí a empatia já ganha o jogo e aí fica muito fácil ele chegar no quarto e último ponto para ele fazer uma boa gestão de conflitos, a negociação. Aí João, ele já facilitou uma negociação entre Pedro e Ana. Ele incentivou ainda mais. Quando ele viu que as coisas começaram a se conectar, ele incentivou ainda mais para que eles chegassem numa solução conjunta. O objetivo do João o tempo inteiro nessa conversa não era um tá certo e o outro tá errado, era chegar numa solução comum. Por quê? Porque o conflito, tá? O conflito é positivo. O conflito não é ruim. Ruim é falta de respeito, e não foi o que aconteceu aqui. E o conflito ele é tão positivo que eles chegaram numa solução única, apresentaram para o time inteiro foi, e aquilo fez o time andar. Olha que coisa interessante. Na verdade, o conflito o tempo inteiro, João tinha uma ideia na cabeça que é, tenho que fazer os dois ter a mesma ideia. Ou ter uma ideia que seja a combinação dos dois. Por quê? Porque só tem uma coisa que combate o conflito. Uma boa ideia. Só. Uma boa ideia. E o conflito é ótimo para gerar, sabe o quê? Boas ideias. Por quê? Porque o conflito é o embate de duas boas ideias. Quando você tem respeito dos dois lados e se tem duas boas ideias, você automaticamente, você está muito próximo de ter um embate ali de ideias com respeito, com tudo, igual o João fez, uma mediação, facilitação, usando empatia, negociação, para gerar o quê? Um denominador comum, numa ideia criativa, para que esses dois consigam levar isso e vencer esse conflito. Ou seja, você pode ter até achado no começo da história que o João fez tudo de maneira assim, despretensiosa. E eu vou te falar um negócio, se você faz as resoluções de conflito do seu time sem uma estratégia por trás, só vou te falar um negócio, você está fazendo isso mal. Além das técnicas que eu coloquei aqui de facilitação, da empatia, negociação e mediação, existem outras técnicas também que você pode usar aí na sua resolução de conflitos, que é a negociação colaborativa, que é muito próximo da negociação, onde você explora interesses comuns das partes que estão conflitando. Outra é do compromisso, né? Que é você ver que ali tá muito mais difícil deles
chegarem num acordo é você abrir o jogo. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar chegar num denominador comum e aí a gente volta lá para nossa reunião, para o nosso time, para explicar tudo aquilo, né? Ou seja, existem várias técnicas e várias abordagens. O principal é no momento de conflito você saber o que fazer, né? Você saber como atuar. E aqui nesse vídeo eu te expliquei como que você pode resolver um conflito de uma maneira o quê? Estratégica, de uma maneira onde você vai agregar valor ao seu time, de uma maneira onde você vai ganhar, né, vamos falar assim, a empatia, não é empatia, você vai ganhar o respeito do seu time pela maneira como você conduziu, sem expor ninguém, valorizando as ideias, chegando num denominador comum. Ou seja, a resolução de conflitos é sobre você entender e compreender cada um dos lados e conseguir aplicar as técnicas certas para conseguir passar por esse conflito, né? Afinal de contas, o conflito é benéfico, é dele que vai sair as boas ideias, é daí que saem as melhores ideias mais criativas. E eu vou falar com você, todo Scrum Master é bom em resolução de conflito. Todo Scrum Master que tem prática, técnicas como essa que eu te coloquei aqui, que são técnicas e práticas que eu ensino dentro do Scrum de verdade, a formação que tá o link aqui embaixo, só você clicar e ir lá conhecer ela, chega em soluções como a desse vídeo que eu acabei de explicar, dessa história que eu acabei de contar, que eu vou te contar um segredo aqui, é uma história fictícia, mas que eu tenho certeza que muita gente já passou por ela. Comenta aqui, já passou por uma situação parecida? Tem algum conflito que você não conseguiu resolver? Comenta aqui que eu prometo que te gravo um vídeo para falar como é que você vai vencer ele.